Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014, e hoje você vai ver os principais jogos internacionais desse final de semana. A segunda vitória consecutiva do Corinthians, a primeira derrota do Palmeiras e o empate entre Santos e São Paulo, tudo isso pelo Paulistão. Mas pra gente começar, vamos falar do espanholito mais carismático del mundo. Sim, eu tô falando do Rafael Nadal, que permanece invicto em torneios da ATP disputados aqui no Brasil. Na tarde desse domingo, o número 1 do ranking mundial conquistou o título da primeira edição do Rio Open ao vencer o ucraniano Alexandre Dolgopolov com parciais de 6-3 e 7-6. O ATP 500 da capital fluminense marcou o retorno de Nadal às quadras depois de se recuperar de uma lesão nas costas sofrida na campanha que culminou com o vice-campeonato na última edição do Aberto da Austrália, vencido pelo suíço Stanislas Wawrinka em janeiro. A gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Até já! E quem tem motivos de sobra para sorrir e mostrar os dentinhos são os corintianos. Afinal de contas, Romarinho voltou a ser aquele que brilha em clássicos contra o Palmeiras, em jogos decisivos da Libertadores, e engatou a tão sonhada sequência com 4 gols em 3 jogos. 2 desses 4 gols saíram nesse sábado e foram fundamentais para a vitória por 3-2 contra o Rio Claro, no Pacaembu. E o Timão venceu a sua segunda partida consecutiva e entrou na briga por uma vaga na segunda fase do estadual. No Pacaembu, a noite não foi nada boa para o peruano Paolo Guerreiro. Nessa jogada feita por Jadson, o artilheiro do Timão bem que tentou, mas acabou parando nas mãos do goleirão Kleber. Se estava difícil de balançar as redes, o camisa 9 arrumou um jeitinho de participar do primeiro gol do Corinthians no jogo. Passe de cabeça para Jadson, que rolou para Romarinho fazer Corinthians 1, Rio Claro 0. A batida e o gol! Ainda na etapa inicial, o próprio Jadson bateu o escanteio da direita e o zagueirão Kleber meteu a cabeça na bola para ampliar a vantagem do Timão. Do Corinthians, Kleber! No segundo tempo, o Patrick cruzou rasteiro e Rafael Costa diminuiu a contagem para o time do interior paulista. Olha o gol, olha o gol! Gol! E quando eu disse que a noite não era do Guerreiro, dá uma olhada nesse gol que o atacante perdeu embaixo da trave. Olha o gol do Corinthians, Guerreiro não! O Guerreiro dá um murro no gramado, não faz o gol, tá difícil a fase do Guerreiro. Só que o trio Jadson, Romarinho e Kleber tava impossível. Cruzamento do camisa 10, toque de cabeça do xerife corintiano e finalização do talismã alvinegro pro fundo da rede. 3-1 Corinthians. O Rio Claro bem que conseguiu chegar ao segundo gol no finzinho da partida com Carlinhos, mas ficou nisso mesmo, final Corinthians 3, Rio Claro 2. Uma vitória de volta em casa, no Pacaembu, e aos poucos a gente vai subindo em termos de pontuação, aumentando a confiança para que nos próximos jogos a gente possa melhorar ainda mais o futebol jogado, sofrer um pouco menos para construir as nossas vitórias. Por que a fase não está boa, na sua opinião? É assim, acho que todo centroavante passa por isso, né? Às vezes não quer entrar a bola, mas eu sei que com trabalho posso chegar a retomar essa confiança, essa frieza que eu tinha ano passado para finalizar. E acho que perdi, né? Depois da minha lesão, fiquei dois meses fora dos campos. E acho que perdi essa confiança, essa frieza, mas eu sei que com trabalho eu vou retomar isso. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, amigo. Fica difícil ele ficar confiante e tranquilo para jogar depois de tudo que ele viveu, né, Flávio, no CT do Corinthians, né? Agora ele disse que não viveu, né? O Mário Gomes disse que ele foi esganado, ele fala que não foi e tal, sei lá. E hoje ele vai depor, ele vai ter que explicar o que de fato aconteceu. Ele disse que vai falar que não foi esganado, não. Porque quem foi esganado foi um
segurança, alguma coisa assim, sei lá. Mas a verdade é que o Guerreiro é um jogador importante, é o homem que pode decidir, é a diferença entre ganhar e perder um jogo. Está numa má fase, acontece com qualquer centroavante, é normal. O centroavante pega muito pouco na bola, né? Ele tem aquela fraçãozinha. Se você for olhar bem, o centroavante não pega nem um minuto na bola o jogo inteiro, às vezes até menos. E é a diferença entre você ganhar ou perder. Quanto tempo o Romário ficava com a bola no pé no jogo, não é? Era só um toque, só aquele toquinho. Então, e quando o cara está em uma fase, não está bem por alguma razão, ele acaba tendo essas coisas. Mas isso passa, isso aí é tranquilo, daqui a pouco volta. Como o Corinthians já voltou a jogar um bom futebol, está com 3 volantes, está se assentando. Acho que até vai se classificar para a próxima fase do estadual, mas realmente se não classificar também não é para acabar o mundo, não. O ano passado o Corinthians ganhou o estadual e aí? O ano foi terrível. Então o ano tem que seguir nessa linha. Acho que vai conseguir classificação. Eu também não acho que seja vida ou morte isso, não. Bom, legal que a torcida parou de ser agressiva e ficou gritando o nome do Guerreiro, então ficou incentivando, né? E os próprios jogadores incentivaram também. Mas eles não foram comemorar com esses caras, já foi um avanço. Foi legal. Bom, terminou ontem em Ribeirão Preto a tal da invencibilidade palmeirense. Acabou. Eram 7 vitórias, 2 empates. Só que com 8 desfalques no Verdão, o Botafogo venceu a partida por 3-1. Estádio Santa Cruz, o Botafogo recebeu o Palmeiras e logo aos 20 minutos do primeiro tempo, Giovani cruzou e Mike apareceu no meio da zaga para abrir o marcador. O Palmeiras chegou ao empate na cobrança de pênalti de Valdívia, 1-1. Mas os donos da casa não se abateram com um gol sofrido. Camilo aproveitou o vacilo de William Matheus e foi avançando e bateu bonito. 2-1 Botafogo. E ainda no primeiro tempo, o último gol do jogo. Marcelo Macedo cobrou pênalti com força e deu números finais ao duelo. Botafogo 3, Palmeiras 1. Tomamos um gol dificilmente que a gente toma, né? 3 gols e no primeiro tempo, sendo que a gente tinha característica de homens de contenção ali, foi até de contra-ataque. Então, muito abaixo do primeiro tempo, foi o que pagou o resultado. É claro que a gente nunca gosta de perder, mas também faz parte. Melhor que isso aconteça agora do que lá na frente. Pois é, aí o Valdívia, Flávio, falou o seguinte, que o time jogou abaixo do nível habitual, ele sabe disso, né? Que o time não se achou em campo e que às vezes é bom perder, às vezes é importante também perder para dar uma, né, reorganizada. Eu acho que é normal a derrota, faz parte do jogo, faz parte, acontece. Ontem o Palmeiras está muito desfalcado, o primeiro tempo realmente foi muito ruim. A arbitragem foi terrível, os 2 pênaltis foram... Não sei como é que o árbitro conseguiu ver aqueles 2 pênaltis. Mas isso não muda, porque foi um para o lado, outro para o outro e realmente o time do Palmeiras está muito mal. Jogou uma má partida, muitos desfalques e tal. Bruno César foi expulso, né? Bruno César tá de brincadeira, né? Quando entra é expulso. O cara tá de brincadeira, o cara chega acima do peso como chegou, absurdamente gordo, e aí no segundo jogo cava a expulsão do jeito que ele cavou. Foi terrível, tá devendo e devendo bastante. Acabou de chegar, mas já tá devendo muito. Mas normal também, viu? O Palmeiras vai se classificar, vai para a próxima fase e foi uma derrota aceitável, vamos dizer assim, sem problemas. Querido Flávio, já que estamos falando do Palmeiras, Allan Kardec não foi chamado por Felipão para o amistoso contra a África do Sul, dia 5 de março. Quem foi? Quem foi? Fred, vovó! Fred, Jô e Jefferson. Nós acertamos ontem, então. Natural, não foi nenhum, não fizemos nenhuma grande descoberta, porque o Filipão apenas manteve a coerência. Time da Copa das Confederações, esses jogadores têm prioridade. A gente lembra que o Damião, ele era do time, ele se machucou, o Jô entrou e cumpriu bem, então nada como você dar prioridade ao trabalho que já existe. Então foi natural. Essa história de Kardec era talvez depois do Damião, teve muito lobby também, mas está dentro do normal, dentro do time que o Filipão projetou. Muito bem, aí ele falou, é mais uma oportunidade para reunir o grupo, a última chance antes da convocação final para a Copa do Mundo, vai ser um teste importante com uma seleção africana que recentemente venceu a Espanha e um bom momento para conversar com os jogadores e a comissão técnica sobre o planejamento para a competição. Isso aí, tá certo? Certinho. Então, boa sorte. E, Frederico, não me decepcione, por favor. Não perca tanto pênalti. Mas ele marcou 2 ontem que estava impedido, tá? Então, ele marcou. Eu defendo. Saia do impedimento, então. Tá bom. Quando for marcar, não marque impedido. Antes da bola rolar no Sansão, esse domingo, no Morumbi, Muricy Ramalho e Oswaldo de Oliveira
se cumprimentaram de forma amistosa, né? Dois cavalheiros trocaram piadas, sorrisos e desejaram boa sorte um ao outro. Mas depois do 0 a 0 entre São Paulo e Santos, os dois técnicos saíram de campo com uma expressão bem mais fechada, viu? O resultado não ajudou ninguém na tabela do Campeonato Paulista e os dois clubes tiveram motivos de sobra para reclamar da arbitragem. Sansão vazio ontem no estádio do Morumbi. Apenas 16.337 pessoas se dispuseram a pagar para ver um dos maiores clássicos do Brasil. Mas olha, quem não foi ao jogo perdeu uma grande partida. A surpresa do São Paulo para o duelo foi Paulo Henrique Ganso começando na reserva. O Santos iniciou bem o clássico pressionando. Nesse lance, Rogério Ceni saiu jogando mal e Damião e Cícero perderam grande oportunidade. Após a pressão inicial, o São Paulo se recuperou nesse lance. Luiz Fabiano sofreu pênalti de Aranha, mas já estava impedido. Aqui, Aranha socou a bola e no rebote quase que Paulo Miranda faz por cobertura. No fim do primeiro tempo, a melhor chance para o tricolor. A zaga espanou e Paulo Miranda pegou um bonito chute. A bola desviou em Rodrigo Caio e passou pertinho da trave. A segunda etapa começou do jeito que terminou a primeira, com o São Paulo melhor. Álvaro Pereira cruzou e a bola passou no meio da zaga. O Santos respondeu com Thiago Ribeiro em 2 oportunidades. O jogo continuou assim, com boas chances para os dois lados, mas a bola entrar mesmo que é bom, nada. No finzinho do duelo, o lance mais polêmico da partida. Rildo pegou a bola dentro da área e Paulo Miranda derrubou. Pênalti que o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marcou sem dúvida nenhuma. Mas daí começou uma reclamação dos São Paulinos. Porém, o auxiliar Marcelo Vangalci marcou impedimento na jogada, anulando assim o pênalti. E dessa vez foram os santistas que ficaram bravos com a arbitragem. E ficou nisso, 0 a 0, com muita reclamação dos dois lados. Porque primeiro o Giovani se atirou na frente da bola, os jogadores de São Paulo foram em cima do árbitro, o Rogério saiu do gol e exigiu o cartão. Ele deu. Uma vergonha, porque o Oswaldo tinha feito uma falta muito pior, o Luiz Fabiano outra, e ele não deu o cartão. E aconteceu num contra-ataque nosso, em que o zagueiro do São Paulo, não me lembro qual deles, agarrou o Cicinho, não deixou ele cabecear a bola, ele não deu a falta, o São Paulo contra-atacou, aí o Gustavo fez a falta lá, ele, além da falta, ele deu o cartão no Gustavo, tirou o Gustavo mais uma vez. E o pênalti, né? Eu falo, o primeiro do lado de lá, quando ele ainda estava no campo. Porque o Rildo primeiro foi empurrado e depois ele foi puxado dentro da área. Eles são que nem a gente, eu erro, você erra. Agora, a gente ali no campo, é muito rápido os movimentos. Seria injusto aqui, eu não vi o tempo e nada ainda. Seria muito injusto falar as coisas. Também não sei no que, sinceramente, não sei no que ele errou assim claramente, né? Então, se errou para os dois lados, sei lá, nunca teve intenção de nada. O Muricy é muito bonitinho, né? Eu não vi o tape. Ele é muito fofo. Então, já estamos mais modernos, viu, Muricy? Mas o jogo foi bonito, né, Flávio? Eu te ouvi na rádio também. Não foi aquela chatice, foi 0 a 0, mas foi um jogo bonito de assistir, né? Apesar de ter umas porradas. Foi, digamos, aí. Emocionante. Foi. Mas, assim, bonito tecnicamente foi pobre, né? Muito bicão, muita bola longa, coisa feia. Lado. Mas foi muito emocionante. Tivemos muitos lances, muitas oportunidades dos dois lados. Eu vou mais na linha do Muricy, acho que a arbitragem não chegou a ter uma influência tão grande, não. O lance do Rildo foi pênalti, mas havia impedimento, então tá tudo certo. Seria o lance crucial da partida. No mais um outro detalhe, um cartão aqui, um negócio, não teve uma influência direta, não. Um jogo que poderia ter gols, né? Mas ninguém foi pior que ninguém. Ou seja, o jogo terminou, o empate terminou como o resultado mais correto. Mas realmente me preocupa muito, sabe? Muito bicão, muita bola longa, muito lançamento. Com quem que o Álvaro Pereira ficou se estranhando? Foi com o Giovânio? Foi. No começo do jogo, Toda hora os dois ali tretando um com o outro. Faz parte da brincadeira? Faz parte porque você tem que tentar desestabilizar. O Álvaro Pereira é um jogador malandro, um jogador vivido, uruguaio, que é esperto, né? Sempre tem muita malícia no jogo. O Giovânio estava sobrando, estava deitando e rolando, folgado. Faz parte. Isso aí não tem problema nenhum, é do jogo. Ninguém foi
Você chegar dura é diferente de você ser violento e tal. Tentar intimidar faz parte do jogo. Tá tudo certinho. Foi os dois, o Giovani deu uma sumidinha no jogo, o Álvaro Pereira cresceu, depois o Thiago Ribeiro foi pro lado dele, já engrossou de novo. Tranquilo, não teve grandes problemas. Os dois vão se classificar sem problemas, Flávio. Classificar sim, o São Paulo tem essa dificuldade do talvez ser o segundo, né? Porque o Penapolense, apesar de ter perdido da Ponte no sábado, ainda está na frente do São Paulo. Os dois vão se classificar. O Santos já está praticamente classificado, agora é o líder geral da competição, com a derrota do Palmeiras. E o São Paulo deu uma titubeada, ainda não está acertado, está longe disso ainda, né? Tem que dar uma melhoradazinha. Mas melhorou sem o Ganso, porque o time pegou o ritmo, né? Então o Ganso, ele prende muito a bola. Então estava aquela mescla de um time lento no meio e rápido na frente. Com a saída do Ganso, o time ganhou um ritmo melhor no meio e aí deu uma equilibrou um pouquinho mais. O Ganso não pode jogar? Pode, mas ele tem que ser mais dinâmico, tem que ser mais participativo. Do jeito que ele estava jogando, estava atrapalhando, porque travava demais o jogo do São Paulo. Bom, Flávio, a gente tem que registrar, né, que um torcedor do Santos foi morto. Ele se chama Márcio Barreto de Toledo, tinha 34 anos. Os agressores e torcedores do São Paulo ainda não foram identificados. Pelo que eu sei, briga de gangue. Era o outro aí que morreu, também era de torcida uniformizada. Então é briga de gangue, as gangues brigam por espaço e por poder, eles que se viram, eles que se entendam. Briga de gangue, não temos que nos meter nisso, é problema deles. As gangues, elas brigam entre elas. Bom, vamos falar do Corinthians, que venceu o Rio Claro no último sábado e se reapresentou nessa manhã de segunda-feira. O Felipe Esboril esteve lá, vamos lá. Quando a fase ajuda, é bom se manter em alta. O que antes era um problemão para o técnico Mano Menezes, agora virou algo corriqueiro. Foram 6 rodadas sem vencer no Paulistão. Agora o time já tem 2 vitórias consecutivas, ou se preferir, 4 jogos sem perder. A verdade é que o time se ajeitou desde a chegada de Jadson. E quem agradece é Romarinho, que anda aproveitando e marcando um gol atrás do outro. Na manhã desta segunda-feira, os reservas do Corinthians encararam o São Caetano em um jogo amistoso que serviu para movimentar quem não vem atuando como titular. A novidade foi a presença de Fábio Santos, que não atua desde outubro no ano passado e voltou a trabalhar forte com bola, após recuperar-se de uma contusão no pubis. Outro que pode ficar à disposição de Mano Menezes para quarta-feira, jogo no Pacaembu diante do Comercial, é Emerson Sheik, que apareceu no gramado depois de se curar de um abscesso. Fora do gramado, a movimentação continua intensa aqui no Corinthians. Na tarde desta segunda-feira, o atacante Paulo Guerreiro deve prestar depoimento ao DHPP sobre a invasão de torcedores aqui no CT Joaquim Grava. Ele deve contar aos policiais se foi mesmo ou não esganado por torcedores. Já Danilo, meio-campo, aguarda uma posição da diretoria sobre a renovação de contrato. Ele recebeu uma proposta tentadora do Vitória e aguarda uma posição da direção. Tudo bem. Poxa, eu tô impressionada com o Jadson. Você viu que ele falou... Não sei se foi exatamente assim, mas enfim, que o São Paulo meio que subutiliza, né, os bons jogadores, né? Os bons jogadores desaparecem lá. E aí tem uma lista de jogadores que saíram do São Paulo, foram para outros clubes e estão jogando bom futebol. Lúcio, Jadson, né? Arouca, Cícero, Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro foi vendido. Não, mas isso aí, às vezes não encaixa, faz parte. Também tem jogador que não dá bem no time e se deu bem no outro. Tomara que aconteça com o Alexandre Pato. O Jadson é muito bom jogador. O Jadson, ele saiu do time do São Paulo porque o Ganso tinha que jogar, porque era um jogador mais caro que ele. O Jadson, ele dá muito ritmo. Agora, foi um contexto. O Mano foi muito feliz na montagem do sistema. Ele botou 3 volantes, deixou o Ralf, mas ele botou 2 volantes de saída, o Guilherme e o Bruno Henrique. E aí o time deu uma equilibrada. Aí ele abriu o Jadson de um lado e o Romarinho do outro para abastecer o Guerreiro. Então ele deu uma ajeitada no time. Agora que o Jadson é bom jogador, sempre foi e é um jogador, no meu conceito, com nível de seleção. Muito bem. Flávio, hoje à noite você vai encontrar um casal feliz, a mamãe da Copa. Mamãe da Copa, Michele Janela, Celso Cardoso, vai ser muito legal no Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Então, um bom programa, viu? Muito obrigada. Obrigado, foi ótimo estar aqui, Anitta. E até segunda-feira que vem. Eu amanhã volto, que agora eu vou dançar só The Single Ladies. Tá no carnaval? Não. Não vai pro programa? Vai, né? Carnaval? Tem, né? Não tô sabendo disso. Tem programa. Put your hands up in the club, just broke up.
Hoje, 6 da tarde, o time do Gazeta Esportiva traz as últimas notícias do esporte. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.